Estamos de volta. O assunto de hoje é como evitar corrupção no condomínio. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque alguns assuntos já foram esclarecidos e agora eu deixo algumas perguntas no ar. Começar com você, Gabriel. Funcionário de condomínio. A gente sabe que o principal tem questão de indicação também, que pode ocorrer, de prestador de serviço, mas o principal é a questão de corretagem de imóveis, aluguel e venda. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ricardo, isso é uma prática que acontece com frequência e poucas pessoas sabem que isso é crime, né? Porque é exercício ilegal da profissão. Eu sou corretor de imóveis sindicalizado e sei que tem no nosso código de você denunciar uma pessoa que exerce a profissão ilegalmente. É como advogado, como médico e tal. Agora, na prática, não existe uma fiscalização muito efetiva. E o grande culpado disso, muitas vezes, é o próprio condômino, que não quer pagar um corretor de imóveis. E aí, desculpa te interromper, mas o condômino, muitas vezes, ele se sente, eu estou fazendo bem, né, de pagar um dinheiro, estou dando uma caixinha, só que na verdade é uma forma de suborno, a gente poderia dizer. Das duas partes. E muitas vezes o próprio corretor deixa o cartão dele com o funcionário. E paga uma parte para ele. E paga uma parte para ele. O que eu tenho sentido, eu vou cair de novo naquilo que eu falei, nas políticas de compliance. Você criar dentro do condomínio certas políticas, como a gente vinha falando de fornecedores, de eleição, de que empresas indicar, a mesma coisa com relação à corretagem. Então existem alguns condomínios que fazem rodízios de corretagem. Você cria regras de como vai ocorrer isso. Aprova necessariamente numa assembleia e você elimina a participação do funcionário, que o funcionário do condomínio, ele não está ali para mostrar imóvel para ninguém e não está ali para fazer corretagem. Então, como você elimina isso? Criando regras de conduta e de formatos de como proceder nesses casos. Doutora, cada um no seu quadrado, cada um na sua função? Sim. Cada um, como você bem disse, no seu quadrado, cada um na sua função, porque aí um não adentra a uma função a que não lhe compete e, por ocasião, também não vai, assim, dar abertura à prática, né, de corrupção. E todos os corretores devem ter o mesmo direito, sendo conhecido de alguém, não conhecido de alguém, todos devem seguir os procedimentos do condomínio, as regras do condomínio, não deve ter vantagens também, né? Sim. Às vezes o condômino não gosta muito porque não tem essa facilidade para um e para outro não. Então nós já temos um certo regramento, né, para atender os corretores de uma forma isonômica. Vou fechar a pintura do meu condomínio e eu, síndico, ganho a pintura da minha unidade. Ou possibilitar que alguma net, claro, faça um trabalho de internet, de televisão a cabo e eu ganho gratuidade na minha unidade. Isso é uma corrupção. Ricardo, toda corrupção começa com educação. Isso já vem de casa, né? Então, o condomínio hoje aqui no município de São Paulo movimenta 12 bilhões por ano. Nós vivemos uma crise, né? Nós vivemos crise de emprego, de empresas fechando. Então, esses favorecimentos acabam compensando uma situação econômica que a gente vive no país. Então, como é que você acaba com isso? Ou você minimiza isso? Criando uma cultura nova, formando novos síndicos, capacitando esses síndicos, elegendo de uma forma correta, participando das assembleias, porque quem perde com isso, como a doutora colocou, a hora que ela negocia um bom contrato e que esses retornos vão para todos saem ganhando. Então, é uma cultura que a gente começa a perceber que ninguém ganha com isso, porque o síndico ele é transitório, né? Você não nasce síndico e você não é síndico, você está síndico. Então você passa um período dentro do condomínio, é como um governante. Se você faz uma gestão desastrosa, você precisa de 3, 4 gestões para corrigir. Então a partir do momento que a gente tem uma cultura correta, uma ética de trabalho, um profissionalismo, você minimiza esses efeitos. Mas isso, na verdade, isso é parte da educação das pessoas. E isso começa com a eleição, isso começa com a participação do condômino, com o conselho participando. Porque
A gente não pode imaginar, nós temos 40 mil condomínios aqui na Grande São Paulo. Como é que a gente vai fiscalizar isso? Doutora, os benefícios têm que ser em prol da coletividade, né? Em prol de todos. Exatamente, tem que se estender a todos e não só assim em benefício, como bem dito pelo o Gabriel, que você também comentou a questão do favorecimento, que pode ser do síndico, do conselheiro, de algum funcionário, né? Sim. Então, que seja instituído, né, uma forma de contratar e que esse contrato ele vem para beneficiar a todos e não apenas uma pessoa. A gente pode falar que a fiscalização por parte do síndico e do conselho, ou de todos os envolvidos, também é importante, porque a gente, sabendo o que está acontecendo, a gente consegue identificar coisas estranhas no condomínio. Por exemplo, volto a falar de uma pintura de fachada, de repente, junto com essa pintura de fachada, um condômino que indicou está tendo, na mesma época, coincidentemente, uma pintura. Então, a gente tendo proximidade com o que está ocorrendo no condomínio, proximidade com as pessoas, com os envolvidos, a gente consegue inibir esse tipo de ação? Eu poderia afirmar isso? Sim. É bem provável que assim que detectado, né, a corrupção, dá para estancar de uma forma mais, como que eu vou dizer? Menos formal. Isso, de uma forma menos formal. Às vezes numa conversa, né? Às vezes uma conversa assim, você chama um diálogo, olha, não está certo isso, olha, isso não pode existir, né? Então, às vezes, uma simples conversa resolve. Se não resolver, a forma é o rompimento. Mas tomando uma carona nisso, eu acho que essas políticas que a doutora está falando, ele inibe. Ele sabe que você tem uma conduta, o conselho tem uma conduta, exatamente, e vai minimizando. O próprio prestador de serviço hoje identifica aonde ele pode chegar e aonde ele não pode chegar. Na administradora, no síndico, no conselheiro, no zelador. Então essas políticas transparentes, ele vai inibindo, né? A conduta dos seus líderes também é o exemplo, né? Sem dúvida. E uma coisa importante que eu falo, pelo menos é a minha opinião, e embora eu tenha algumas pessoas que discordem de mim, eu acho muito diferente, eu acho que existem níveis de corrupção. Tem gente que fala, não, roubou R$1, roubou R$1.000.000, é a mesma coisa. Eu acho que existem algumas corrupções que a própria pessoa não sabe que é corrupção, né? Então o caso, por exemplo, ou não tenho conhecimento, o caso do favorecimento da televisão a cabo na casa da pessoa. Ah, mas essa é uma prática usual. O caso de você pagar o zelador para indicar o seu condomínio, ah, mas é usual. Então eu acredito que existem tratamentos diferentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma coisa é você saber que foi dada uma comissão para o zelador e aí vale uma conversa, queria saber a sua opinião. E outra coisa é um desvio financeiro feito do condomínio, que aí já cai para a esfera jurídica. A corrupção ele começa até do momento que você dá R$50 para o porteiro deixar você entrar numa garagem que você não tem vaga, até essas questões mais complexas de valores muito mais altos. A gente se preocupa... Mas o trato pode ser de maneira diferente. É totalmente diferente. Você tem uma correção de você corrigir um comportamento e onde você tem uma ação de grande monta, já causou prejuízo para o condomínio. Já tem um contrato assinado, já existem pagamentos, tal. Uma forma que a gente encontra, primeiro, a participação do Conselho Fiscal, né, que hoje, infelizmente, pela lei não é mais obrigatório, e a gente se preocupa muito com a eleição do síndico, mas tem que se preocupar muito com a participação do Conselho também. Que tem o papel de fiscalizar, né? Que tem que botar pessoas qualificadas para fiscalizar e, mais do que isso, pessoas que têm condições de participar efetivamente, pelo menos uma vez por mês, para acompanhar aquele processo de fechamento mensal das pastas. Falando em pastas, você quer complementar? Eu só queria complementar. E a terceira é você ter uma empresa independente de auditoria, que não é indicado nem pela síndica, nem pela administradora, muito menos por nenhum morador, que faz uma ação independente, a fiscalização das contas.
mas depois eu quero fazer uma outra observação em cima disso. Doutora, vocês têm lá uma auditoria das pastas realizada no condomínio? Temos. Foi a primeira ação, né, que eu tomei quando eu assumi. Eu achei muito importante, como o Gabriel bem disse, que uma auditoria externa, ela demonstra, né, o que tem e o que não tem ali desfavorável ao condomínio. É uma fiscalização fiscalização do produto final do condomínio, que é a pasta, né? Exatamente, que é a pasta. É um terceiro alheio ao corpo diretivo, ao síndico, à indicação de algum proprietário. Então, é um terceiro alheio. Gabriel, a auditoria é imprescindível, né? Então, estamos falando de auditoria preventiva, né? Não aquela investigativa. Mas eu queria fazer uma constante, né? Auditoria constante. Mensal para você corrigir. A auditoria, ele não vai, muitas vezes, acusar a corrupção. Porque é um mito imaginar que o auditor vai pegar o fato de um síndico ter recebido uma bola. Ninguém coloca isso no recibo. O papel da auditoria... É difícil, principalmente o superfaturamento. É muito difícil. Não? Ele pega, ele amedronta um pouco as pessoas. Em princípio, quem contrata uma auditoria preventiva, teoricamente, é uma pessoa correta, né? Então, alguma nota errada, ele analisa as contas do banco, ele analisa impostos, mas dificilmente, e eu digo para você, quase nunca, a corrupção aparece na auditoria. Então, é meio um mito imaginar que a contratação de uma auditoria externa vai estancar o síndico desonesto. E identificando... Embora ache extremamente necessário ter uma empresa de auditoria preventiva nos condomínios. Eu acho que é mais um, né? Nada é uma mais coisa um só. Fator, mais um fator para a NB. Identificando uma corrupção de escala maior, de realmente relevância, parte para a esfera jurídica. A esfera jurídica é o segundo passo e é o mais fácil de resolver. A doutora sabe, como advogada, você vai e você entra com uma ação judicial pertinente, que é um crime que você cometeu, ou um ressarcimento para o condomínio. Infelizmente, são ações lentas, né? Então, assim como você vai acionar a pessoa, ela vai se defender. Então, sim, muitas vezes não é a solução melhor para o condomínio pelo prazo. Então, dependendo do nível de corrupção, você conversando com a pessoa para que evite uma ação, para que ela restitua. A própria empresa, eu tenho um caso na administradora, que nós chamamos a empresa pagou o síndico e era para não ficar mal com o condomínio, e devolveu o dinheiro para o condomínio. Então, eu acho assim, a tentativa de conciliação, ela vale em qualquer nível. Claro, se for uma coisa absurda, extrajudicial, extrajudicial. O que você conseguir resolver extrajudicialmente, agora, você resolve essa questão e inibe os próximos, né? Então você tem que tirar essas pessoas que praticam do seio dessa sociedade, que seja condômino, seja funcionário, e seja o próprio síndico. É isso, doutora? Tentar sempre, no primeiro momento, uma medida extrajudicial? Sim, eu concordo. Por vezes, uma medida extrajudicial, ela é mais rápida, obviamente, e ela pode sim resolver a questão. Até mesmo porque o prestador, ele precisa de uma referência. E se ele não tem uma referência, né, de um condomínio que ele prestou um bom serviço, fica difícil dele se manter no mercado. Então, geralmente, a reparação, ela acontece via judicial e é bastante rápida. Olha como é importante a pessoa que pratica. A doutora deu uma dica aqui incrível. É a referência que você tira do prestador de serviço. E a hora que você trabalha com transparência, qualquer condômino vai tirar referência daquela empresa. A gente sabe no mercado quais são as empresas que praticam que tipo de conduta. Então, acho que o primeiro passo para inibir é você tirar a referência das empresas que prestam serviço. O programa passa rápido. Antes dos agradecimentos, eu vou chamar um quadro que chama-se Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, conselheiro e morador de condomínio que não se envolve com o que está ocorrendo e que não fiscaliza as ações dentro do seu condomínio. A corrupção é um problema que existe no nosso país, que está inserido na nossa coletividade, na nossa sociedade. Então,
nós temos o dever de fiscalizar e colaborar para que isso seja estancado. Tome cuidado com o síndico que você vai eleger, tome cuidado com as empresas que você irá contratar. Tire referências e tome cuidado com preços muito baratos. Preço barato, às vezes, sai caro. De algum lugar precisa ser, essa empresa vai querer conseguir um retorno financeiro. Então, fica a dica para vocês. Gabriel, obrigado mais uma vez. Algumas já participações, em breve outras. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e como mensagem final eu digo que a ética ela não tem que ser um discurso barato, né? Ele tem que ser praticado também. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Parabéns pela gestão que você tem no condomínio. Eu acompanho de perto. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer foi todo meu. E você que está em casa, não perca a semana que vem mais um programa com informações importantíssimas para o segmento condominial. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fique antenado. Até semana que vem.